Gente, meu nome é Andressa Souza e eu tô aqui para falar 5 dicas que me fizeram passar na prova da OAB da primeira fase de primeira. Então, se você quer saber quais são essas 5 dicas, pega caneta e papel na mão, que eu tenho certeza que se vocês aplicarem, vocês também serão bem-sucedidos. Primeira dica, a mais importante de todas. Baseada nessa dica, você vai montar a sua estratégia de estudos, que é o quê? Como que a FGV cobra a distribuição de questões para cada matéria. Por exemplo, ética são 8 questões da sua prova. Ética é a matéria que mais tem questões na prova da OAB. Depois vem para 7 questões, eu anotei aqui, que é constitucional, direito civil, processo civil. E em terceiro lugar vem com 6 questões penal, direito processo penal e outras matérias. E depois vem para empresarial e processo do trabalho, que são 5 matérias. Então, quando você for montar essa estratégia de estudos, você tem que pensar baseado nas matérias de maior peso, que são as matérias que caem mais questões, começando de ética e indo para as questões que caem 2. A segunda dica é: descubra o seu modo de estudar, o seu método de estudo. Qual o melhor jeito que você aprende? É por videoaula? Fazendo questões? Lendo um PDF ou lendo um livro? Qual a melhor forma que você estuda? Eu, por exemplo, eu via que as matérias que eu copiava, eu fixava melhor do que aquelas matérias em que eu só via videoaula. Eu gostava muito de videoaula também, né? Porque às vezes o professor, ele ali no PDF, ele não aborda a matéria tão aprofundada quanto numa videoaula, ou não tem exemplos que na videoaula você entenda melhor. Então, escolha o seu método de estudo e o que mais serve para você. Infelizmente, eu tinha que copiar, mas era o jeito que eu fixava. Inclusive, meu caderno foi de 20 matérias da primeira fase e eu praticamente gastei esse caderno todinho só copiando, mas foi muito válido. Terceira dica é: faça revisões. Eu não fiz revisão, mas eu creio assim que eu via que se eu tivesse feito revisão, iria baixar o meu nível de ansiedade para a primeira fase, eu iria fixar mais conteúdos, né? E é isso, então eu indico que vocês façam revisões porque é muito importante, né? Porque é tanta coisa que a gente estuda, tanta coisa, que às vezes a gente acaba esquecendo o que a gente já estudou há 3 semanas, 2 semanas, um mês. Então, assim, façam revisões, que isso vai até ajudar no psicológico de vocês a ficarem mais calmos. Eu não fiz, mas eu recomendo. Algumas vezes que eu fiz revisões, eu via que eu ficava mais calma e eu tinha ali um controle da minha ansiedade. Então, façam revisões. Quarta dica é: leia a lei seca comentada. Eu acho, assim, que, na minha opinião, foram uma das melhores coisas que eu fiz, era estudar artigos, e quando eu não entendia esses artigos, eu procurava ver o artigo comentado. Eu estudei muito pelo Jus Brasil, ProJuris e outros. Depois eu vou deixar aqui em cima para vocês verem quais sites que vocês podem estar acessando, que vai ajudar muito aí nesse estudo de primeira fase. Agora, a quinta e última dica, eu acredito que seja a mais importante de todas, é: façam as provas da ordem anteriores. Peguem as provas anteriores. Não adianta vocês irem para uma prova se vocês não treinaram ela, se vocês não sabem como a banca cobra as questões. Não façam isso. Até porque vocês fazendo, vocês conhecendo a prova, vocês conhecendo a banca, como é que a banca cobra um determinado assunto, vocês já vão vendo ali um padrão de cobrança de assunto por matéria. E isso vai dar mais ou menos o norte do que a FGV poderá cobrar na prova que vocês irão fazer. Então é isso, façam as provas anteriores à OAB, façam simulados, coloca lá 5 horas, se tranca no quarto, fala com uma pessoa que você mora, que você precisa treinar, e pega tua água, teu lanche, simula o dia da prova, faça as 5 questões. 5 não, 80 questões. Façam questões, façam o máximo de questões que vocês puderem, façam questões comentadas, porque não adianta você só saber a resposta da questão. Ah, é letra A, tá, mas por que é letra A? Por que não é a B? Por que não é a C? Por que não é a D? Entendeu? Então, isso ajuda muito. Além de que você também acaba aprendendo muito mais com questões comentadas, né? Com o seu erro, a gente aprende muito errando. Então,
Não fique triste se você errou uma questão, não fique triste se você tá com dificuldade, não fique triste se você não tá conseguindo cumprir um cronograma, somente dê o seu melhor. Eu mesma não consegui cumprir nenhum cronograma que eu me propus, né? Eu tive 2 meses para estudar para a primeira fase. Foi muito árduo, muito pesado, não é fácil. A primeira fase não é fácil, a segunda fase também não, mas não desisti e consegui passar tanto na primeira fase de primeira quanto na segunda fase de primeira também. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Sigam, deem like, compartilhem. Então, gente, essas foram as 5 principais dicas que eu tenho para passar para vocês e que eu apliquei nos meus estudos. E eu espero que vocês também apliquem, que vocês tenham sucesso. Acreditem no potencial de vocês, acreditem no melhor que vocês estão dando, acreditem na capacidade de vocês. Tudo é possível, né? Basta você querer se esforçar e acreditar. Acreditem em vocês, acreditem que em Deus também tudo dará certo, tá bom? Sigam meu canal se vocês gostaram. Se vocês querem quais outras dicas também para segunda fase, ou que eu faça um vídeo mais completo de como foi a minha preparação para a primeira fase também, se vocês quiserem comentar aqui no que eu posso melhorar, ou alguma outra dica de estudos que eu posso fazer também, gravar outro vídeo, tá? Então é isso. Se cuidem!